Caranguejo Negro, o mais novo filme daquela que é a rainha da plataforma Netflix, a Noomi Rapace. É sobre esse filme que nós vamos falar nesse vídeo, então fique aí até o final. Muito bem, gente, vamos falar desse filme, o mais novo filme da Noomi Rapace, que está na Netflix, que está entre os mais vistos. Vamos falar sobre esse filme pós-apocalíptico, um filme sueco. Mas antes, você já sabe que eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, que é importante, e se inscrever no canal. Ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Então não esquece o seu like e a sua inscrição no canal. Então bora falar desse filme que é interessantíssimo, porque ele traz a figura da Noomi Rapace, que eu vejo muitas pessoas falando sobre o Ryan Reynolds, sobre o Dwayne Johnson ou sobre o próprio Adam Sandler, que tem contratos para vários filmes na Netflix, o próprio Leandro Hassum também, né, que vira e mexe está lançando filme na plataforma. Mas para mim, quem mais tem filmes na Netflix, quem mais produz filmes para a Netflix é a Noomi Rapace. Se você for entrar agora na plataforma e buscar pelo nome dela, você vai encontrar no mínimo aí uns 7 filmes que ela estrela ou ela faz parte, que está nessa plataforma, né? Então ela está produzindo bastante, principalmente nos últimos anos. Ela que se tornou bastante conhecida depois de estrelar a trilogia Millennium, baseada nos livros do Stieg Larsson, tá bom? Mas esse filme de agora é o Caranguejo Negro, que é o nome de uma operação. Como eu disse, é um filme pós-apocalíptico, no qual não se precisa o momento histórico em que se passa, não fala o ano que ele se passa, não especifica o país, mas como é um filme sueco e se fala sueco, a gente imagina que esse filme se passe na Suécia, embora não seja dito, tá bom? Então, nesse filme, há um cenário pós-apocalíptico de guerra, em que esse país do qual ela faz parte está em guerra contra o inimigo, que também não se fala quem é, e que o inimigo está vencendo, e que ela era uma civil que tinha uma filha, e que quando estourou a guerra, as duas foram separadas, e depois de passado um período, de um pulo no tempo, que também não se fala qual, ela já está fazendo parte de uma força de resistência do exército do país contra o inimigo, né? Ela já anda armada e ela obedece ordens, e o objetivo dela é reencontrar a filha. E ela é levada para uma base militar, onde é revelado para ela que ela, mas alguns outros foram selecionados para fazer parte de uma missão que pode salvá-los da guerra, pode pôr fim à guerra, é a única forma deles ainda conseguirem dar uma reviravolta e vencer a guerra, que é levar umas cápsulas de onde eles estão para uma outra base militar. Porém, esse caminho que eles têm que percorrer é um caminho de um lago que está congelado e que não suportaria o peso de um carro, não suportaria o peso de nenhuma outra coisa que não fossem de pessoas. Por isso que só podem pessoas ir nessa missão, essa missão chamada de Caranguejo Negro, porque, segundo se diz ali no vídeo, eles vão de lado sem que o inimigo perceba. Uma viagem deles lá. E aí ela só aceita aí, né, o personagem da Noomi Rapace só aceita porque é prometido para ela que, se ela conseguir cumprir essa missão, ela vai encontrar a filha dela, que está nesse lugar onde fica a base. Por isso que ela se motiva aí. E aí a gente começa a entrar naquele típico tipo de filme em que você junta uma galera que vai fazer uma jornada, um percurso, e que você sabe que, se tudo der certo, um a um eles vão tombando, porque só quem tem que chegar ao final ileso e conseguir cumprir a missão é a protagonista do filme, né? E realmente esse filme segue esse roteiro. O problema desse filme e de outros filmes, inclusive que a própria Noomi Rapace faz para Netflix, é que assim, as histórias, as ideias são muito boas e interessantes. O problema é como elas são colocadas na tela, como elas são escritas no roteiro, né? Porque existem dois tipos de furos de roteiro. Existe aquele tipo de furo que só quem é um especialista, digamos assim, quem é muito aprofundado no cinema, na crítica, quem também escreve roteiros, consegue identificar.
E existe aquele tipo de furo que está na cara de qualquer um. Eu, você, qualquer um, quando se topa com ele, vê e identifica na hora. Primeiro é preciso dizer que assim, todos os filmes possuem furo de roteiro. Todo filme de suspense, de ação, de mistério, todos esses filmes de terror, todos eles têm furos de roteiro. Faz parte da história ter os furos, porque se não tiver furo não tem história, né? Não tem como contar uma história interessante que aconteça alguma coisa se não tiver o furo. Um bom filme é aquele que tem pouco furo, né? E um filme ruim é aquele que tem furo demais. E por que um filme tem muito furo que torna ele ruim? Por causa, às vezes, do quão pretensioso ele é, da complexidade que ele quer mostrar de uma história muito grandiosa e complexa que você tem pouco tempo para contar ela. 2 horas para contar uma história pós-apocalíptica de um futuro que o seu país está em guerra contra um inimigo que você não sabe qual é e que a única solução é levar cápsulas para uma base que lá você vai ter a oportunidade de fazer uma arma que vai dar uma chance contra o inimigo. Isso tudo em 2 horas não dá para você condensar de uma forma mais natural. Tem que ser uma coisa assim, muito trancos e barrancos, e que aí vão ficando no caminho coisas sem sentido. Questionamentos que naturalmente os personagens fariam, mas que não fazem justamente porque se fizerem vai demandar tempo e o filme não tem tempo para perder com coisas como explicar lógica. Não tem lógica, a coisa vai seguindo. Um exemplo claro disso é que é dito para os personagens que para o país ainda ter uma chance contra um inimigo, é preciso que essas cápsulas sejam levadas para a base e o conteúdo delas vai ser usado numa arma contra os inimigos. Em momento nenhum, pelo menos até a metade do filme, ninguém questiona o que tem dentro dessas cápsulas. Seria uma das primeiras coisas que você perguntaria se chegassem para você e dissessem assim: olha, a sua missão é levar essa cápsula, porque dentro dela tem uma coisa que pode ser usada contra o nosso inimigo, que pode nos dar a vitória e nós estamos quase perdendo. Uma das primeiras coisas que você perguntaria é: mas o que tem dentro dessa cápsula que vai dar a vitória para a gente? Não, eles não perguntam isso. Só na metade do caminho, quase chegando na base, que eles descobrem o que tem dentro dessas cápsulas e que muda todo o panorama da história, né? Então, esse é um exemplo de uma coisa que não faz muito sentido, que é um furo, que não tem muita lógica e que você que está assistindo de cara identifica, mas os personagens não. É um filme bem feito, um filme bem produzido, como todos os outros que a Noomi Rapace tem feito aqui na Netflix. É bem produzido, é bem interessante, os efeitos são bem legais, enfim, tem uma produção que você vê que foi bem feita, mas, como eu disse, tem esses vários furos de roteiro de uma história muito complexa que eles têm que contar em 2 horas. Se fosse apenas um determinado momento dessa história, bem específico, daria para ficar uma coisa bem mais interessante. E aí todo o começo, toda a explicação da guerra, ser dito ali em off, numa narração, como se costuma fazer em alguns filmes, justamente para poupar tempo, contar resumidamente ali num preâmbulo todo o contexto e aí sim ir para a história de fato. Esse aqui não, esse aqui tenta mostrar tudo e aí mostra mais ou menos, mostra de uma forma muito atropelada e aí não te convence tanto quanto se fosse uma coisa mais imersiva. Ainda assim, cansa um pouco ver o mesmo tipo de filme sendo contado, o mesmo tipo de história para você, aquele tipo de clássico de um grupo de pessoas que tem que cumprir uma missão por um determinado caminho, correndo riscos, e aí um por um vão morrendo e vão tendo questionamentos que deveriam ter sido feitos no começo, eles fazem no final, no meio do caminho. Então eu particularmente, não sei quanto a vocês, mas eu estou ficando um pouco cansado desse tipo de filme, que é um filme que não traz nenhuma novidade, não surpreende, não tem reviravolta, não tem o final. Eu achei fraquíssimo o final, é quase assim uma vergonha alheia, eu achei aquela cena final, mas enfim, fica aqui para vocês a minha impressão. Não curti tanto, é um filme bem nota 5, de 0 a 10, então fica aí para você a sua escolha de ver ou não. Inclusive, se você tiver visto, deixa aqui nos comentários
o que você achou desse filme e o que você acha dos filmes da Noomi Rapace, né? Se você gosta dela como atriz, eu particularmente acho ela bem interessante, mas ultimamente ela tem feito esses filmes assim meia boca, com ideias boas, mas sendo muito mal representadas nas telas, tá bom? Fica essa a minha impressão do filme. Se você gostou, peço para você deixar o like. Não se esquece, se inscreve no canal que ajuda bastante, tá bom? Aproveita e ativa o sininho das notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. Compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você, beleza?